Boa tarde, pessoal. Bem-vindo aí a mais uma reunião científica do Ambulatório de Endocrinologia do Esporte, aqui da Unifesp. Eu sou a Mariana, eu sou residente do primeiro ano da Medicina do Esporte, e hoje na reunião vou trazer um artigo para a gente discutir e alguma contextualização sobre o treinamento de forças em mulheres na pós-menopausa. O que muda na prática, né? Hoje eu não vou gastar um tempo discutindo aí os benefícios gerais do treinamento de força, porque isso a gente já sabe, a gente já domina. O foco da aula hoje vai ser esse. Se a mulher na pós-menopausa, se ela responde da mesma forma ao treinamento de força que mulheres que não estão na pós-menopausa, tá? Se o ganho de massa é menor, se a força aumenta da mesma maneira, se existe algo aí que a gente pode chamar com algum rigor de uma resistência anabólica. Bom, então, eu quero organizar a nossa discussão aí em 3 camadas, tá? Primeiro, a gente vai alinhar aí, de uma forma mais rápida, o que a menopausa muda, assim, no jogo do ponto de vista muscular e da composição corporal. Depois a gente vai entrar, né, propriamente no artigo que a gente vai discutir, que é interessante porque ele usa o conceito aí de um treinamento resistível com pesos livres, tá? E ele tem um desenho aí bem interessante, que a gente vai discutir um pouquinho mais para frente. E, no fim, né, e mais importante, a gente vai transformar esse artigo em resultados, assim, para nossa prática. Porque a pergunta que normalmente fica para a gente, né, é que não é só o treino que a gente, de força, que faz bem, isso aí a gente já sabe. Então, o que a gente pode esperar num treinamento de força, de hipertrofia e da composição corporal nas mulheres da pós-menopausa, e se o volume e a frequência são iguais às mulheres não pós-menopausa. E se não for suficiente, aí qual que é o ajuste de estratégia que é mais coerente para a gente chegar aí no nosso maior objetivo? Bom, então, de sumário aí, né, a gente vai seguir esse roteiro. Então, primeiro vamos ter essa contextualização clínica, de envelhecimento, menopausa e músculo. Vamos passar aí por que o treinamento de força ele é central nessa população. Falar um pouquinho sobre as lacunas de evidência, tipo das mulheres, do status hormonal, em relação à questão do peso livre. Falar propriamente do nosso estudo, né, o desenho, o protocolo que ele foi feito. Os resultados principais, principalmente falar aí da diferença entre força versus a composição corporal. A interpretação clínica aí, e hipóteses de volume, intensidade na pós-menopausa e umas implicações práticas, tá certo? Bom, então vamos lá. Antes de falar especificamente da menopausa, vale a gente dar um passinho aí para trás e lembrar que a perda de massa muscular, ela já faz parte propriamente do envelhecimento fisiológico. Então a gente sabe que homens e mulheres, eles perdem massa muscular aí de uma forma um pouco mais progressiva a partir da terceira década de vida. E perdem aí em torno de 3 até 8% 8% da porcentagem muscular, né, por década. E essa perda, ela se acelera ainda mais após os 50 anos, tá certo? E essa redução, ela não é apenas estética ou quantitativa. Ela também tem impacto direto na força, na potência, na capacidade funcional e também no metabolismo, né? Já que o músculo aí, que a gente discute bastante aqui nas nossas reuniões, ele é um tecido que ele é altamente ativo do ponto de vista aí metabólico também. Então, quando a gente fala do envelhecimento, a perda de músculo, ela já é um problema em si, né? A menopausa entra aí como um fator que acelera e agrava aí esse processo. Bom, então a menopausa, ela funciona quase como um ponto aí de inflexão nesse processo, né? Tem uma queda aí abrupta dos níveis de estrogênio, que não afeta não só o sistema reprodutivo, mas também tem um impacto aí mais direto sobre o músculo, sobre o osso, sobre o tecido adiposo, sobre o tecido muscular, um aumento aí da gordura corporal, e muitas vezes aí com essa redistribuição central, que é uma das piores, né? E uma redução também da densidade mineral óssea, certo? Isso ajuda a gente a explicar por que as mulheres na pós-menopausa, elas têm um impacto maior na questão da sarcopenia, da fragilidade, quedas e fraturas também. Então, quando a gente discute o exercício nessa fase da vida, não é uma discussão só de performance, mas é uma discussão de prevenção também, de funcionalidade e de prognóstico ao longo prazo, né? Tem uma síndrome aí que eu descobri lendo os artigos, que é essa síndrome músculo-esquelética da menopausa, que são todas essas alterações que eu já disse aí anteriormente, certo? E quando essa perda muscular e de força, ela se instala, as consequências aí são muito práticas e muito clínicas também. Então, a primeira delas é a redução aí da força, da potência, né, que compromete aí tarefas simples do dia a dia, como levantar da cadeira, subir escada, carregar o peso. Isso também se traduz em piora da funcionalidade, né, em casos mais avançados aí, a perda da independência. Além disso, uma contribuição
né, de menos força, menos potência e menos qualidade muscular também, aumenta o risco de quedas e fraturas. Então, principalmente aí, quando as mulheres já têm essa perda óssea um pouco mais acentuada, né. E não é só o músculo, nem só o osso também. A redução da massa muscular também tem impacto no metabolismo, né, que também contribui para uma piora aí da resistência insulínica, do perfil cardiometabólico e também do risco cardiovascular. Então, essa perda muscular da menopausa é um problema sistêmico, como a gente já sabe, não é localizado, né? E é exatamente nesse contexto aí que o treinamento de força, ele tem um papel aí central. Não como um complemento, né, mas como um eixo mesmo do cuidado dessas mulheres. Então, a evidência mostra aí, como a gente já sabe, de uma forma bem consistente, que o treinamento de força melhora a força, a potência, né, e o que se traduz nesse ganho funcional, também tem impacto positivo aí na densidade mineral óssea, especialmente quando envolve cargas aí mais altas e exercícios multiarticulares, né. Além disso, o treinamento de força também, ele reduz o risco de quedas, fraturas, melhora a qualidade de vida dessas mulheres, né? Então, é recomendado aí em praticamente todas as diretrizes internacionais. E o ponto que a gente vai discutir, né, hoje, não é só como ele funciona, porque a gente sabe que ele funciona, mas ele funciona em mulheres na pós-menopausa, né? Então, como que a gente discute isso para descrever? Então, o que a gente já sabe, né? Então, a gente sabe isso daí não tem muita controvérsias, né? Então, o nível é muito alto de evidências que o treinamento de força ele funciona, né? Melhora a força, a funcionalidade, como eu já falei, a capacidade de realizar essas atividades da vida diária e tem efeito aí positivo também na saúde óssea. E eles são observados aí em diferentes faixas etárias, né? Então, ele é recomendado aí por diversas diretrizes e quando essa mulher, por exemplo, chega no nosso ambulatório, a indicação de treinamento de força a gente já faz. A gente não, esse consenso já existe, então essa não é nenhuma dúvida, né? O que fica mais ou menos claro é como essa resposta acontece especificamente nessa fase da vida, principalmente quando a gente pensa também na questão da composição corporal. Então, tem uma lacuna gigantesca nos estudos, né? E ela começa exatamente aqui. Apesar da recomendação forte do treinamento de força, as mulheres ainda elas são subrepresentadas nos estudos, principalmente quando a gente fala aí de exercícios resistidos de forma um pouco mais específica. Então, tem muitos trabalhos aí que não estratificam adequadamente os status menopausal, o que isso é um problema bastante importante, porque o ambiente hormonal no qual aquela mulher se encontra, ele muda completamente a fisiologia muscular, né? E outro ponto também é que a maioria aí dos estudos usam protocolos em máquinas, né, o que não é o nosso vai usar pesos livres, e combinações de máquinas e pesos livres, e nem sempre reflete a prática real dessas mulheres. Então, muitas não vão só à academia, então fazem o exercício de força resistido não utilizando máquinas, né. E tem também pouquíssimos estudos aí que avaliam exclusivamente o peso livre, né, o volume, frequência, que a gente realmente tem a questão de prescrever aí no dia a dia das mulheres. Então, é exatamente nesse espaço aí que o artigo que a gente vai discutir hoje, ele se encaixa. Então, dentro desse cenário aí, é esse o artigo, né, que eu já havia mandado para vocês. Ele foi publicado em 2023 aí, na BMC One Health, do grupo Eisenman, tá? Ele é um estudo bem interessante, que ele foge um pouco aí do padrão da nossa literatura. Primeiro que ele utiliza apenas pesos livres, tá? O que aproxima bastante, como eu já falei, da prática real dessas mulheres. E segundo, porque ele também tem um desenho de fase de controle, fase de intervenção aí muito, muito bem estruturado, o que ajuda a gente a isolar melhor o efeito desses treinamentos. E terceiro também, talvez seja o efeito aí mais importante desse estudo, por isso que eu escolhi ele também, que ele classifica as mulheres de forma bem objetiva em pré e pós-menopausa. E ele utiliza o perfil hormonal, tá? Não só a idade ou o autorrelato, como muitos artigos realmente obtêm, então às vezes não é tão bom, né? E isso aí torna um estudo um pouco mais robusto fisiologicamente para a gente poder discutir os achados clínicos nele, né? Bom, então começando aí para a gente poder discutir, foram incluídas aí mulheres saudáveis, tá? Entre 40 e 60 anos, não tinham nenhuma doença ortopédica ou cardiovascular que limitassem o treino dessas mulheres, tá? A classificação em pré-menopausa e pós-menopausa foi feita em base no estradiol, no FSH, no histórico menstrual, tá? Que é um ponto bem forte dos estudos e é um ponto aí também de bastante discussão em estudos com mulheres, porque nem sempre essa diferenciação das fases do ciclo menstrual é feito, então esse estudo aí, ele fez de uma forma aí bem forte, tá? As mulheres aí na pós-menopausa, elas foram subdivididas em dois grupos também, tá? Um grupo treinando com intensidade moderada, aí, em torno de 75% de um RM,
de repetição máxima, e outro aí em baixa intensidade, tá? Cerca aí de 50% de 1 RM, tá? E as mulheres na pré-menopausa, elas ficaram todas no grupo de intensidade moderada, principalmente por conta da limitação do tamanho amostral, que não foi um tamanho amostral muito grande, tá? E isso é muito importante a gente ter em mente na hora da gente poder também conseguir interpretar os resultados aí de forma mais fidedigna. Então, o desenho do estudo foi esse, tá? Ele é relativamente simples, mas ele é muito interessante. Tem uma duração total aí, em média, de 20 semanas, que foram divididas em 2 fases, certo? Nas primeiras 10 semanas, as participantes elas ficaram na fase aí de controle, não tiveram treinamento resistido estruturado, tá? E isso é importante porque a gente conseguiu observar um comportamento natural aí da força e da composição corporal sem nenhuma intervenção, especialmente aí no contexto aí de contexto de menor atividade física. Depois disso veio a fase de intervenção propriamente dita, tá? Que foi aí com mais 10 semanas de treinamento resistido, e aí as avaliações foram feitas em 3 momentos distintos. O início, após fase de controle e após intervenção, tá? Um detalhe aí da metodologia interessante é que a avaliação final foi feita aí entre 48 e 72 horas após o último treino dessas mulheres, tá? O que ajuda também a evitar uma interferência de fadiga aguda nesses resultados. Bom, e como foi feito aí o protocolo de treinamento, também ele merece uma atenção aí, porque ele é bem próximo do que normalmente as mulheres fazem na prática. Então, o treino foi realizado em média aí 2 vezes por semana, com exercícios aí multiarticulares clássicos, principalmente agachamento, supino com barra, tá? Além dos exercícios aí, alguns exercícios acessórios. Tudo foi feito com pesos livres, então não utilizou máquina, e também foi feito com uma supervisão. Isso também é bem interessante. Em relação às aí, os grupos mostraram aí, então, 75%, né, que eu já havia falado, 50% de 1 RM, e o volume semanal dessas pacientes, dessas mulheres, ficou em torno de 6 a 8 séries aí por músculo por semana, tá? E esse aí é um ponto muito importante da nossa discussão, porque esse volume aí tá totalmente, assim, né, alinhado com as recomendações gerais, assim, das diretrizes, então não é nada muito além ou aquém das médias aí que a gente já orienta num treinamento normal. Então, não é um protocolo extremo, tá? E é um protocolo bastante realista aí, justamente que os resultados, eles têm implicações clínicas tão importantes. Bom, quais foram os desfechos avaliados? Foi aquilo que realmente interessa na prática clínica, né? Então, a força foi avaliada aí por teste de repetição máxima no agachamento e no supino, tá? Que são exercícios aí funcionais e são muito bem reproduzíveis. A composição corporal foi avaliada também por bioimpedância, olhou massa muscular, massa livre de gordura, massa gorda, tá? Além disso, eles também usaram ultrassonografia para avaliar a espessura muscular em músculos um pouco mais específicos, o que ajudou também a gente a detectar algumas alterações regionais, tá? Que às vezes não aparecem nos métodos que a gente avalia globalmente. Tem uma questão que a gente fala de hipertrofia regional, então por isso que eles quiseram avaliar nessa questão da ultrassonografia, e também o perfil hormonal foi avaliado só no início do estudo, né, não como um desfecho propriamente dito, mas como uma forma aí de garantir uma classificação aí mais fidedigna e correta dessas mulheres na pré e pós-menopausa, tá certo? Também é muito importante para a gente poder interpretar os resultados. Bom, falando então propriamente dos resultados, né, esse talvez foi o resultado mais direto do estudo. Todos os grupos, pré-menopausa, pós-menopausa com intensidade moderada e a pós-menopausa com baixa intensidade, todas as mulheres, elas apresentaram um aumento significativo aí de força, tanto no agachamento quanto no supino, tá? E isso acontece independente aí do status da menopausa, independente da intensidade do treino. Então, do ponto de vista clínico, essa é uma mensagem muito positiva, né? Que as mulheres na pós-menopausa, elas respondem muito bem ao treinamento de força, quanto o objetivo é ganho de força, tá? Provavelmente, esses ganhos aí do período inicial, né, eles são explicados por conta de algumas adaptações neurais que a gente vê aí, melhora do recrutamento neural, né, coordenação, eficiência neuromuscular, mais do que hipertrofia propriamente dita, tá? Então, aqui já fica um ponto muito importante, que o ganho de força e massa muscular, eles não são exatamente a mesma coisa, tá? A resposta, ela pode ser diferente aí, dependendo do desfecho que a gente está buscando. Então, em relação à força muscular, não teve nenhuma diferença, nem intensidade, nem no período aí de status hormonal que a mulher se encontra. Bom, em relação à composição corporal, quando a gente sai da força e entra na composição corporal, o cenário muda um pouco, bastante, na verdade. Os ganhos de massa livre de gordura e redução da gordura corporal, elas aconteceram apenas nas mulheres na pré-menopausa, tá?
nas mulheres na pós-menopausa, independente da intensidade do treino, não teve um ganho aí significativo, de acordo com esse estudo, de massa muscular, nem redução de gordura. Em alguns casos aí, principalmente no grupo de baixa intensidade, teve até uma certa tendência aí à perda de massa muscular ao longo do tempo. Então, isso é muito importante também do nosso ponto de vista clínico, porque ele mostra que aquele mesmo protocolo, né, que funciona bem para a força, não necessariamente funciona para mudar a composição corporal na pós-menopausa, tá? Ou seja, a resposta hipertrófica parece estar muito mais dependente aí do ambiente hormonal do que a resposta de força, tá certo? Bom, quando a gente olha para a espessura muscular, avaliada aí pela ultrassonografia, tem algumas nuances aí um pouco mais interessantes. Mesmo nas mulheres aí na pós-menopausa, alguns músculos, principalmente o reto femoral, que foi um dos músculos que foi aí avaliado, e o vasto lateral, eles tiveram sim um aumento da espessura ao longo do tempo, mas isso sugere que existe sim um grau dessa adaptação muscular, especialmente nos músculos mais diretamente solicitados pelos treinos. Então, no supino, né, e principalmente no agachamento, que são esses dois, esses músculos mais requisitados. Porém, né, em relação à hipertrofia regional, ela não se traduz na mesma forma em relação à força também, tá? Quando foi avaliada aí no método Gobright como a bioimpedância. Então, teve uma tendência aí de melhora das respostas nos grupos que treinaram com intensidade moderada, né? O que também reforça essa hipótese da intensidade e que volume importam sim, especialmente na menopausa. Então, o que esses resultados nos ensinam, né? Se a gente tivesse que resumir os achados desse artigo até aqui, a mensagem é essa. O ganho de força e o ganho de massa muscular, eles primeiros não são a mesma coisa, né? A força responde muito bem, sim, ao treinamento de resistência das mulheres, inclusive na pós-menopausa, e isso é muito positivo, do ponto de vista funcional e preventivo, que é o que a gente mais quer para nossos pacientes. Mas, por outro lado, quando a gente fala de hipertrofia, ela parece depender muito mais do ambiente hormonal. Então, na pós-menopausa, com essa queda estrogênica importante, o mesmo estímulo de treino que funciona na pré-menopausa não é suficiente para gerar aí um aumento de massa muscular e redução da gordura corporal nas mulheres na pós-menopausa, tá? Então, isso sugere, como eu já falei, que o volume e a intensidade eles deixam de ser apenas uns detalhes e eles passam a ser uns fatores aí bem decisivos aí na prescrição de exercícios para essas mulheres. Então, esse estudo, ele ajuda um pouco a gente a olhar de forma mais crítica para as nossas recomendações. Então, as diretrizes dos exercícios, elas são excelentes, quando o objetivo é saúde geral, funcionalidade e prevenção aí de doença, mas quando o objetivo passa a ser a mudança da composição corporal, especialmente aí na pós-menopausa, talvez essas recomendações sejam um pouco conservadoras demais e não sejam tão específicas, sejam mais gerais, tá? Então, treinar 2 vezes por semana, com 6 a 8 séries por músculo, parece ser, então, suficiente para ganhar força, mas ele não estimula a hipertrofia, né, de forma aí um pouco mais consistente nessa população em pós-menopausa, tá? Isso não significa, tá, gente, que as diretrizes, elas estão erradas, tá? Mas que talvez elas não respondam completamente essa nossa pergunta clínica que a gente faz, se a paciente quer preservar músculo, evitar a sarcopenia e melhorar também a composição corporal. Bom, e para finalizar, né, a principal mensagem prática é essa: treinamento de força com pesos livres, né? Ele é seguro, ele é bastante eficaz para as mulheres na menopausa, e especialmente quando o objetivo é, então, essa ganho de força e funcionalidade, tá? Então não basta a gente simplesmente dizer, faz musculação, faz treino resistido, mas a pergunta que a gente tem que fazer e as recomendações que a gente tem que fazer nessas mulheres, quando elas chegam para a gente, estão na pós-menopausa, é quanto, o como, com que intensidade e com qual objetivo que ela quer, né? Bom, gente, é isso. Estou aberta aí para as nossas discussões e obrigada. Excelente, Mari. Meu microfone, minha câmera aqui. Pessoal, alguém tem alguma pergunta, alguma questão com a sua aula da Mari? Eu tenho. Posso fazer? Pode, por Claro. favor. Parabéns, Mari. É muito bem explicado. E é um assunto que está muito, né, para todos nós. Eu queria entender se ele falou de peso livre, o artigo, em relação a alguma modalidade, ou ele não especificou a modalidade?
Não, foi peso livre na musculação mesmo. Ao invés de usar máquinas, utilizar peso livre mesmo. É isso que você Ah, tá. pergunta? Então, é essa, exatamente. Obrigada. Isso, porque normalmente pode ficar um pouco mais acessível, né? Porque não é todo mundo que tem acesso a fazer musculação com máquinas, né? Então, acho que ele quis trazer essa questão de peso livre para ser um pouco uma recomendação um pouco mais geral e ser acessível, assim, né? Esse estudo para todos os tipos de populações de mulheres. Isso é uma conclusão minha, assim, tá? Mari, parabéns pela aula, muito boa. É muito importante a gente ter essa percepção, né, de que a mulher pós-menopausa, ela tem um comportamento metabólico diferente, mas o exercício físico não deixa de ser benéfico nessa situação, né? Então, no pós-menopausa, a tendência é que a gente realmente perca mais massa muscular, acelere esse processo, né? A gente tem claro que o estrogênio não é o nosso hormônio mais anabólico de todos, mas ele tem o seu papel anabólico também. Então, a gente vai ter um prejuízo em relação a ganho de massa muscular nessa fase, mas o exercício com certeza não deixa de ser benéfico, né? Para controlar a quantidade de gordura abdominal, aquela gordura inflamatória. Se a gente conseguir controlar melhor aquela composição de gordura abdominal inflamatória, a gente diminuindo citocinas que vão prejudicar também a função muscular, vai diminuir também a mioestetose, né? Então, realmente vai, comparativamente à pré-menopausa, a gente vai ter esse impacto, mas não deixa de ser extremamente benéfico, né? Mas é isso aí. A gente tem que estudar mais essas mulheres, né? Assim, elas têm um risco metabólico muito maior, a nossa intervenção tem um impacto muito maior, então é uma população que a gente tem que atuar mesmo e tem que ter mais dado em relação a isso, né? Então é importante a gente discutir esse tipo de artigo. Então, parabéns. Obrigada. Esse artigo surgiu mesmo com uma demanda minha, porque eu sempre ficava na dúvida, né? Se treinamento tinha alguma resposta diferente, e aí realmente Uhum. tem, né? Então, para a Uhum. gente ficar mais atento aí nas nossas prescrições, orientações, Uhum. realmente o volume e a intensidade nessas mulheres tem que ser maior para terem o mesmo benefício de antes. Então, E para a gente aprender a relativizar, né? Porque às vezes a mulher chega no nosso consultório e, poxa, uma mulher de 50 anos, né? Eu sempre falo assim, se você pega um homem de 50 anos, ele vai estar no auge da carreira dele, ele vai ser o cara que vai... você não vai considerar ele como alguém que já tenha dificuldade, de fato, em alguma coisa na vida dele, né? E a mulher na menopausa, ela tem dificuldade em N aspectos da vida, né? A menopausa impacta muito na qualidade da vida da mulher. E aí a gente tem uma paciente que chega no consultório, ela diz que está treinando, a gente não vê a hipertrofia acontecer, a gente olha a composição corporal não muda tanto, está ganhando gordura, ou não tá nem mudando, não está ganhando gordura, mas também não está ganhando massa magra, e diz que está treinando, a gente tem que acreditar nessa mulher, né? E a gente tem que diferenciar ela da mulher que está no pré-menopausa, porque o comportamento dela, ela pode não parecer, porque à vista parece uma mulher jovem, né? 50 anos, né? Mas metabolicamente ela pode ser bastante diferente da mulher pré-menopausa. O Mari, eu achei interessante que você colocou num ponto aqui sobre a força e hipertrofia não são correlatas, que é um ponto muito legal da gente debater. A hipertrofia realmente não tem jeito, ela vai ser volume dependente, né? Você tem que impor mais volume na sua semana, porque senão não vai acontecer, vai demorar para acontecer, né? Mas o que eu acho legal, com observação aqui, é que a força não, você consegue ter ganhos de força, mesmo fazendo com pouco, né? Com reduzidos episódios aí de sessão de treinamento. A parte que você colocou aí sobre de 6 a 8 séries por grupo muscular por semana, eu achei bem interessante, porque na população, vamos colocar assim, não menopausada, a população atletas amadores, a gente vê aquela formulazinha de 10 séries por grupo muscular por semana, que seria o mínimo do mínimo para você ter ganho de hipertrofia. E esse tipo de estudo que você colocou agora levanta a luz para a gente. Dizer assim, não, você pode fazer um pouquinho menos e você vai ter ganhos. Por que eu acho legal levantar esse tipo de debate, Mário? Porque, às vezes, eu tenho alunos e alunas que falam assim, já que não vai dar resultado, então não vou fazer. Você entende? Eu acho muito fatalista, né? Às vezes a gente vê até influenciadores da área
do treinamento, dizendo, ó, não pode treinar fofo, você tem que pegar peso, você tem que fazer com muito volume, é todo dia, e às vezes essa mensagem não chega muito bem para o paciente, né, ele recebe muito mal, porque ele fala assim, como a Lu falou, a mulher está chegando nessa fase, ela tem uma série de complicações, tem tripla jornada, já não consegue lidar com tanta coisa, ainda vai ter que impor uma carga de volume tão alta de treinamento na semana, ela desiste, né? Não adere, né, ao tratamento. Né? Então, eu achei bem legal esse seu desenho do estudo que você apresentou aí. Aí, a minha pergunta que eu queria ver, Mari, com você, é se você chegou a ver no desenho, vocês explicaram alguma coisa relacionada a isso, se o exercício era até a falha submáxima, se existia alguma questão em relação à falha concêntrica, excêntrica no protocolo de treinamento ou não. Eu pergunto... Tinha? Ah, tá. Tinha sim até a falha também, das últimas séries. Tinha no desenho. Perfeito. Isso é legal porque tira um pouco aquela preocupação que a gente tem de peso, né? Porque quando o exercício físico ele é feito mais próximo da falha, a carga, ela perde um pouco a relevância. Isso que é legal. Você pode trabalhar com altas cargas ou baixas cargas, desde que você faça até a falha. Então, perfeito. Né, foi muito bom esse desenho do estudo aí, gostei. Bem legal. Eu gostei bastante aí, por isso que eu quis trazer para vocês, que eu falei que eu achei que era um tema bem pertinente, assim. Mas isso daqui é superficial, né? Tem aí um mundo aí para a gente estudar, além disso. Mari, parabéns pela aula, querida. Uma pergunta para você ou para as meninas, né? Para as doutoras que atendem aí. Como é que no geral, hoje em dia, não sei se tem algum estudo que fala como que a mulher reage nesse período. Se ela entende bem esse período da pré-menopausa, se ela busca conhecimento a respeito disso, ou fica no senso comum? Como é que é para vocês que atendem? Quer falar sua percepção, Mari? Olha, a minha percepção ainda é pequena, né? Eu tô começando agora. Sim, claro. Mas eu também não sei se é um recorte do viés que a gente tem aqui, mas as mulheres, eu vejo que elas estão chegando para nós com uma maior carga de informações do que antes. Volto a dizer, não sei se é um viés, né, do público que a gente atende aqui, ou se realmente isso se estende. Eu acho que é mais um viés. Mas, pelo menos, as mulheres que eu tenho contato nessa fase da vida, elas estão chegando com muito mais informações, muito mais dispostas e ativas às orientações. Então, assim, tem sido bem bacana, assim, para mim, essa ideia, sabe? Uhum. Eu acho que é isso mesmo. As mulheres, elas estão se informando mais. O problema é aonde elas estão se informando, né? Então, eu acho que hoje a menopausa é algo menos tabu do que era anteriormente, né? A gente tem realmente a percepção de que ela é muito sintomática e ela merece o tratamento, só que a informação chegando, na maioria das vezes, via rede social, acaba vindo com muitos mitos em saúde. E aí que entra aquela questão de reposição hormonal masculina nas mulheres, né? O uso de testosterona. Mas elas chegam mais informadas assim, com mais vontade de intervir, né? De tomar uma atitude, sendo menos passivas. Isso é bastante interessante, abre uma porta legal para a gente poder ajudar essas mulheres com informação de qualidade. Né? Maravilha, obrigado. Fala, Felipe. Parabéns para a Mari, gostei bastante do artigo. Queria fazer algumas considerações sobre esses estudos de musculação, enfim. Acho que o Marco deve sofrer bastante com isso, mas são estudos que dificilmente nós conseguimos padronizar, né? Então, essa questão de usar 50% de um RM, 75% de um RM, um número X de repetições, acaba que, se a gente não leva o paciente até a falha, realmente, que nem o Marco estava falando, é difícil a gente saber se esse exercício realmente estressou o músculo o suficiente para gerar uma hipertrofia, por exemplo. E, apesar de ter mostrado algumas conclusões, como o aumento da força, mas não o aumento em hipertrofia muscular, a gente não pode extrapolar isso, porque foi um estudo de 10 semanas, né, de um treinamento de 10 semanas. Nós sabemos que aquela primeira força que a gente ganha é mais
por um desenvolvimento neuromuscular, né, do que propriamente hipertrofia muscular, e que a hipertrofia, por si do músculo, ela vem depois. Ainda assim, nesse estudo eles viram pela circunferência do músculo, foi isso, né, Mari? E também é um método bastante difícil para nós avaliarmos se houve uma hipertrofia. O ideal seria talvez fazer uma tomografia para avaliar realmente, né, o diâmetro muscular. Mas realmente bastante difícil. E, enfim, parabéns pela escolha aí, Mário. Acho que é legal a gente discutir cada vez mais esses exercícios resistidos, né, para a gente poder orientar melhor os nossos pacientes. Mas lembrar que a gente não pode também extrapolar, assim, achar que, não, mulher pós-menopausa agora não pode mais ganhar massa muscular. Eu acho que o que é importante disso é mostrar que, tá, a mulher no pré-menopausa, sim, ela ganha um pouquinho mais. Talvez seja um bom momento de você pegar a mulher na pré-menopausa e estimular ela a se exercitar para ela fazer uma poupança de músculo ali, né? Porque ela tem uma facilidade um pouco maior em relação à hipertrofia, porque comparativamente os dois grupos, a mulher que estava no pré-menopausa, apesar do treinamento ter sido um pouco diferente, né? Porque foi uma carga moderada lá, ele mostrou um benefício um pouco maior, mas eu acho que feita completamente certo, né? A gente tem um tempo curto do estudo, 10 semanas, né? A gente sabe que a hipertrofia pode demorar mais tempo, a gente tem limitação na maneira de avaliar, eu acho que, e o Marcos falou, né, como muita propriedade sempre, que a gente pode fazer essa mulher ganhar músculo sim, aumentando o volume dela um pouco, então realmente acho que não é para a gente pegar o lado de não ganha músculo, ganha sim, mas demora um pouquinho mais e precisa talvez um pouco mais de tempo e mais volume. Uma forma como de um estímulo, né? Não desestimular, mas ao contrário. E estimular a mulher na pré-menopausa. Aquele momento do período da perimenopausa ali, a mulher já está no profissional de saúde, sabe? A mulher, ela procura muito ajuda ali ao redor dos 40. E aí ela é um excelente momento da gente fazer essa intervenção em saúde e explicar para ela, olha, veja, no pós-menopausa ocorrem alterações metabólicas que é interessante a gente chegar lá com o máximo de músculo possível, e o seu músculo é uma glândula, então vamos estimular essa glândula, né, vamos fazer ela chegar saudável lá na época da menopausa, e talvez seja uma maneira de você trazer a mulher para um estímulo maior, né, a gente está sempre buscando meios de convencer os outros a se exercitar, né? Então a gente pode tentar usar esses dados a nosso favor, sem assustar, né? Eu acho que assustar, porque realmente é igual o Marcos falou, tem pessoas que vão entender isso como, então eu não vou fazer mesmo. Né? Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado do jeito que a gente transmite essa informação, para trazer ela de um lado positivo. E tem um ponto que eu achei muito legal, Felipe, que falou, porque, assim, a gente não pode ficar extrapolando o que a gente vê muito na internet, tudo ou nada, né? Se não for assim, se não for com esse tipo de treinamento, se você não for com essa carga de intensidade, com esse volume, com essa frequência, não vai dar certo. Esse papo de coach, né? E tem até um trabalho que eu quero colocar para a gente poder debater no que vem, que fala sobre os 4 gráficos de ganho de força e hipertrofia, né? Basicamente, quando você faz com pouca carga sem a falha, com pouca carga com falha, aí com muita carga sem a falha e com muita carga com a falha, tá? Então, são essas variáveis. Óbvio que os dois extremos, a gente vai ver aqui, ó, o muita carga com a falha foi o que gerou, assim, é absurdo, o ganho de força e hipertrofia responde muito bem. Os dois do meio, que são bem legais de a gente debater, que é assim, com muita carga sem falha ou com pouca carga com falha, foi a mesma coisa. Isso que eu acho muito legal da gente poder conversar, né? Que é falar assim, olha, você pode modular a sua carga, você não precisa colocar muito peso, né? Você pode colocar menos peso, desde que você submeta seu corpo um pouco mais a esforço. Mas o último cenário, foi o pior cenário, que é o menos carga sem falha, ele é muito martelado como inútil no ramo dos bodybuilders, no ramo do treinamento amador, né? Porque eles falam assim, tá vendo só, esse treino com pouco peso e sem colocar o seu corpo até a falha não serve para nada. Não, mas teve ganho. É o treino fofo, né? É o treino fofo. Assim, mas ele teve ganho. Só que comparado com os outros 3 cenários, ele foi o pior de todos. Então, eu acho legal a gente levantar essas hipóteses, né?
de falar assim, mesmo você treinando com pouco peso, sem a falha, treinando com menos volume, com baixa intensidade, é um treino. Faça, né? Não caia nesse papo de internet de que se não for desse jeito, como o coach falou, como a blogueira fitness falou, não vai dar certo. Não, dá certo. Então, é legal esse tipo de trabalho, como o Felipe falou, que a gente não pode cair no risco de extrapolar os resultados e falar assim, olha, tá vendo? Então, com pouco volume não dá resultado. Tem que fazer com muito volume, né? Fazer receita de bolo. Mas isso eu acho... Opa, perdão, não pode falar. Desculpa, pode falar, Mari. E que eu acho também é aquilo lá que a gente tem que fazer em toda a medicina, né? Individualização do paciente. Então, a gente tem que fazer o treino que o nosso paciente faça e que se adequa a ele, né? Então, não adianta... cabe, né? É isso. Então, por isso que aqui é para a gente ter uma ideia das mudanças, mas é isso. Tudo isso que vocês falaram, eu achei muito pertinente, que ele traz essas limitações no próprio estudo. É que eu não coloquei aqui, foi até uma falha minha. Mas ele traz essas limitações do próprio estudo, sabe? Mas é isso. Marcos, dá um spoiler aí para nós, é igual em força e hipertrofia e tudo, potência? Ou foi algum Força, dos... sim, hipertrofia não. Hipertrofia é volume. Hipertrofia tem que ter mais volume mesmo, tem jeito. Dá até um desânimo. Ai, socorro, tá bom. Essas 2 vezes na semana que essas pacientes pós-menopausa se submeteram ao exercício resistido, precisaria fazer, então, 30 séries de cada músculo para elas poderem ter hipertrofia desejada, né? Aí tem que... Porque também tem que ver a resposta, né? De cada cliente que responde com menos, né? Mas aí volume é fogo, né? E outra, volume, às vezes, você pode modular você pode modular volume com um aumento de frequência, né? Na semana. Diminuição do intervalo, não é? Você já ensinou pra gente algumas coisas, né? Aumentar um pouquinho o peso, diminuir o intervalo. Aumentar a amplitude. Olha, Luciana. Tô sabendo, eu assisto suas aulas. Bom, gente, muito bom. Alguém tem mais alguma pergunta? Legal. Ótimo, acho que foi muito bom, né, Marcos? Mari, Felipe, obrigada aí por todo mundo participar. Marcos, você quer encerrar? É isso, Mário, com a palavra. É isso, então, gente, muito obrigada. Espero aí que isso plante uma sementinha aí para as nossas próximas discussões, né? Última reunião aí do ano. Então, obrigada aí pela presença de todos. E até o ano que vem, né? Estaremos Até o ano que vem. Até, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.